Narrador da TNT, André Henning, tá? André Henning, o careca, fala um pouco sobre a classificação do Fortaleza e alerta que devemos abrir o olho no Brasileirão, tá? Vou trazer aqui a fala do André Henning e também trago a fala, né? Um post de Galvão Bueno comentando sobre o Fortaleza. Galvão Bueno falou sobre o Lion, tá? Galvão Bueno falou sobre o Lion, eu trago aqui para vocês também e já quero fazer o convite, tá, rapaziada? Aqui, ó, check-in já disponível, tá? Vencemos não, né? Empatamos com o Libertad, nos classificamos, já tem check-in disponível já para o jogo de domingo contra o Santos, tá? Já tá disponível, faça teu check-in. Tem ingressos à venda também, tá? Fica ligado aqui nos valores e bora encher esse Castelão, né? Dia dos Pais, domingão, leva teu pai, leva teu coroa, cuida, vamos pro Castelão para levar o Fortaleza novamente ao rumo das vitórias no Campeonato Brasileiro, tá? Já deixa teu like nesse início de vídeo, mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube aqui no BL, nesta quinta-feira, dia 10 de agosto. Meu amigo, já foi um terço do mês de agosto, tá? Ah, agosto demora a passar. Cuida, vamos pra vinheta e vamos pro vídeo. Cadê? Vem vinheta, vem vinheta. É isso, salve, salve, nação tricolor. Cá estou novamente com Marcos Matheus, tá? Comigo, né? Bora que bora. Exatamente. Simbora. MM, você conhece este careca aqui? Este é Pô, Henning, tá? eu confesso que me pegou um pouco você chamando ele de careca, tá? Não, pô, eu posso, né, cara? Eu posso. Tá. Eu confesso que eu, aqui nos bastidores, eu dei uma gargalhada nessa sua frase. Mas assim, né? Quem tem direito de fala, né? Então você pode chamar ele à vontade, né? Exatamente. Vamos aqui trazer a fala do André Henning sobre o Fortaleza, tá? Ele tem uma live na TNT de segunda a sexta-feira, muito boa, tá? Inclusive, ele com o Túlio, assim, eu gosto muito da live, gosto muito dos comentários do André Henning, e ele falou sobre o Fortaleza e outros clubes na Sul-Americana, tá? Vou dar aqui o play e a gente vai reagir a esse conteúdo. Tinha sido 1-0 pro Fortaleza lá no Paraguai. E um míssil aleatório, Marinho, fez aos 45 do segundo tempo. Meu Deus. O gol que deu a classificação pro Fortaleza. Tava 1-0, né? Isso, tava 1-0. Infelizmente. Fortaleza tava indo pros pênaltis. Tava indo pros pênaltis. E o Marinho, que já começava a sofrer com algumas críticas, né? Porque já tinha feito alguns jogos e ainda não tinha correspondido. Ontem caiu nas graças do povo, né? Um gol desse é aquele que talvez pode mudar aí esse início de trajetória do Marinho lá no Fortaleza. Tava 1-0 pro Olímpia. Foram tantos jogos ontem, cara, pro Libertad, que... Tava 1-0 Olímpia, não. Eu tô lendo o Rodrigo aqui, ele falou tava 1-0 Olímpia. Não, pô. O Olímpia é adversário do Flamengo. Hoje. Amanhã. Amanhã. E foram tantos jogos ontem que tava 1-0. Eles estavam forçando a prorrogação. E aí, só que assim, ó, Fortaleza, eu sei que é maravilhoso. Ontem tinham mais de 50 mil no Castelão e tal. E o momento é maravilhoso mesmo pro Fortaleza, porque é uma competição sul-americana, uma competição continental. Só que abre o olho no brasileiro, tá? Porque já são 4 derrotas seguidas. Fortaleza, André, ele tem que abrir o olho para não fazer uma campanha ao contrário do que foi a do ano passado, né? Ano passado, o Fortaleza começou muito mal, virou o turno ali na lanterna, se não me falha a memória, e arrancou. Se der mole, se não abrir o olho como você está alertando, pode fazer meio que o contrário, né? Não tô falando de ir para a lanterna, mas pode fazer um primeiro turno ok e um segundo muito ruim. Então, é bom ficar esperto. Agora nós vamos ter 2 semanas sem competições sul-americanas, né? Porque volta no meio de semana do dia 22. No final do mês, né? 22... É verdade. 22, 23... Não, é uma semana só a semana que vem não tem. Na verdade, vamos ficar mais uma semana sem. É só uma semana. Uma semana nós vamos ter de folga, que são os jogos de volta da Copa do Brasil. Exatamente. No próximo meio de semana.
Então nós vamos ter E hoje sai de respiro. O adversário. o adversário do Fortaleza, né? Foca no brasileiro, porque senão pode dar ruim. Pode dar ruim. Dá uma respirada. A gente não pode dar uma de... Jesus, não pode dar sopa pro azar, tá? Eu queria trazer esse comentário do André Henning, né? Até para levantar esse debate. A gente vive um momento muito ruim no brasileiro, né? Eu até comecei o vídeo falando do check-in para domingo, Fortaleza e Santos. Um jogo, assim, primordial. A gente tem que ganhar. Como a gente tinha que ganhar do Goiás, a gente tinha que ganhar do Bragantino, a gente tinha que ganhar do Cuiabá e perdemos todos esses jogos, né? Então a gente tem que ganhar do Santos porque, de fato, cara, assusta. Eu vou fazer aqui um paralelo. Ano passado, o Ceará chegou às quartas de final da Sul-Americana também. Foi eliminado por São Paulo e tal, Rogério Ceni, Felipe Alves. E o Ceará terminou o primeiro turno, MM, com 24 pontos. Isso. E foi rebaixado. No momento a gente tem 23. Não quer dizer que se a gente fizer empatar com o Santos, a gente vai ser rebaixado porque o Ceará tinha 24 pontos. Não é esse o ponto. Mas a gente não... 24 pontos seria uma pontuação ok, mas, bicho, se continuar nessa pegada... é ladeira abaixo. Mas existe um outro paralelo, MM, só antes de passar para ti. Em 2021, nosso querido Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. E terminou o Brasileirão em 14º, com 47 pontos. Em algum momento ele lutou para não cair, porque assim, ó, não tem time no Brasileiro que aguente disputar 2 competições até o fim, sem explicar. Vou dar o exemplo do Palmeiras e Flamengo, que estão bem na Libertadores, mas não estão conseguindo disputar o título do Brasileirão com o Botafogo. Aí tem outros times, aí tem o Grêmio. Então, assim, é difícil, tá? É difícil. Mas qual a tua visão sobre esse momento? Temos que abrir o olho, MM? Com certeza, Dudu, com certeza, porque a gente vem de 4 derrotas seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. E eu não vou cansar de falar isso, tá? O problema não é a gente perder para Palmeiras, perder para Flamengo, perder para os ditos grandes de São Paulo, né? Mas não, assim, nem dá pra ser grande, né? São Mas Paulo jogo Rio, em né? casa, pô. Não, né? Eu não entro mais nem nesse ponto, não, amigo. Porque hoje, se a gente perde pro São Paulo em casa, já fico puto. Eu acho que é mais assim, ó, a gente não pode desperdiçar pontos em casa. Porque assim, dá pra relativizar um jogo contra o Palmeiras no Allianz, um jogo contra o Flamengo no Maracanã. De resto, a gente já acostumou a disputar e competir com todo mundo, né, velho? Pô, se a gente faz os pontos que muita gente coloca como que jogam o nosso mesmo campeonato, Bahia, Cuiabá, RB, São Paulo, cara, a lógica, o pensamento seria outro. Eu acho que isso a gente tem que... Essa tecla que a gente quer bater e tem que bater, sabe? Porque a gente tá fazendo um campeonato até com uma pontuação boa para o momento. Mas quem disse que essa pontuação boa vai ser boa daqui a 2 meses, 1 mês, sabe? A gente não pode se escorar também nessa questão, sabe? A gente precisa continuar pontuando. Cara, o Campeonato Brasileiro é importantíssimo não deixar de pontuar. E é coisa que a gente não tá conseguindo fazer. É um jogo fora de casa que a gente não tá conseguindo empatar, é um jogo dentro de casa que a gente não tá conseguindo vencer. Então a gente precisa voltar ao caminho dos 3 pontos, sabe? Próximo jogo é contra o Santos, né? Vai ser um jogo difícil. Santos vai ter alguns desfalques, né? Lucas Lima é desfalque. Temos outras desfalques também, mas você acompanha tudo isso às 19h10 todos os dias aqui no Bora Leão, na nossa live diária, tá? Mas a gente volta a esse ponto de Série A, de pontuar. É muito importante, né? No jogo, pré-jogo, diante do Cuiabá, a gente estava sonhando com o G4. E hoje a gente está com medo porque para a zona são apenas 5 pontos, não é isso? 5 pontos, né? Pô, olha como a gente foi do céu à terra, literalmente. 4 rodadas atrás eram 12 pontos, Emílio. Eram 12 pontos, tá? Pô, mas assim... A gente foi do céu à terra, o inferno ainda não, mas o inferno tá bem pertinho, né? É exatamente, foda. Então a gente precisa voltar a pontuar com urgência. Exatamente, tá? Mas vamos de narrador para narrador, de André Henning para Galvão Bueno. Trazer aqui o post do Kempis, tá? O Kempis trouxe aqui, ó. Galvão Bueno elogia classificação inédita às quartas de final da Sul-Americana. Espetacular. Aspas do Galvão Bueno, tá? Narrador, né? Dudu, eu odeio o Galvão Bueno, meu irmão. Seja menos amargurado, tá? Galvas tem história demais, tá? Sou fã tem que respeitar só um pouquinho. Um dos maiores nomes da história da comunicação esportiva, o narrador Galvão Bueno, comentou em seu perfil no Instagram
sobre a dramática classificação do Fortaleza às quartas de final da Sul-Americana. Abre aspas, tá? E o Fortaleza arrancou um empate contra o Libertad aos 45 minutos do segundo tempo, chegou pela primeira vez nas quartas de final da Sul-Americana. Espetacular, escreveu Galvão Bueno com a imagem do atacante Marinho, autor do gol, tá? Aqui o post dele lá no Instagram, aqui o Kempis fala um pouco mais sobre o Galvão Bueno, que agora é youtuber, tá? Galvão Bueno agora YouTuber, né? Chamar ele pra uma live aqui, chamar o Galvão Bueno pra uma live aqui. Uma já collab, tá? Cara, é o Lion, não tem jeito, né? É o time da moda, né, macho? Aí os... Exatamente. E assim, é só uma besteirinha, tá? Que é só uns gari-garizinhos. Mas que, ó, tem gente que fica com ódio, tá? Tem gente que já odeia o Galvão Bueno. Se morde, cara. Tem gente que se morde, isso a gente sabe, né? Tem gente que se morde até porque o Lion tá ocupando as principais... Vou trazer um pouquinho pro passado, as principais páginas dos jornais cearenses, né? Mas, assim... A gente sabe, o Lion é o time do momento, o time da moda, o time que vem crescendo. Já diria o acadêmico, né, cara? Isso, é um time que vem crescendo ano após ano, né? Então, a gente volta até um pouquinho para a fala do André, tá? A gente precisa continuar fazendo isso, precisa continuar vencendo, precisa continuar fazendo história. A gente sempre fica reclamando, né? Muitas vezes, a mídia do eixo não dá moral pra gente. Então, a gente já vê um movimento, né, que os caras começam a observar a gente com outros olhos. Natural, mas né? depende da gente, né? É muito natural, mas assim, também, depende da gente. A gente também não pode ficar esperando as migalhas dele. A gente não pode, exatamente. A gente não pode ficar cobrando. A gente fala sobre Fortaleza todo dia, tá? A gente não pode ficar cobrando, ó, fala do Fortaleza. A gente não pode ficar cobrando. Tem que ser natural. Então, se você quer ver todos os conteúdos relacionados ao Fortaleza, cola aqui no Bora Leão, que é sucesso. Exatamente. A gente vai comentar time da moda, tá? Pra gente saber que tu é um inscrito mais do que fiel. Comenta aí, é o time da moda, né? Já diria a música da Lion Hits. Exatamente. Um abraço a todos, deixa teu Valeu like a todo mundo. Embora, tá passando na tela mais um vídeo pra você seguir assistindo. E Dodô, observação, tá? Hoje sai o possível adversário, não. O adversário que vai enfrentar o adversário, né? Que vai enfrentar o Fortaleza pelas quartas de final da Sul-Americana, tá? Então fica de olho. Bragantino, a gente vai trazer todos os detalhes. Valeu, rapaziada. Deixa o like e comenta aí. É o time da moda. Valeu demais. Tamo junto, Dudu. Até o próximo vídeo. Valeu.